Um homem muito bom. Nos mais de 30 anos que exerci o jornalismo, vivi fatos pitorescos, muitos dos quais não foram contados nas reportagens, como a conversa que tive com Sônia, a irmã de um homem assassinado, em uma cidade, no interior do estado de São Paulo. Numa manhã de maio, como fazia diariamente, realizei minha ronda pelos plantões policiais quando me deparei com um boletim de ocorrência de homicídio. Um homem fora morto a tiros, nas proximidades de sua casa. Constava que ele havia deixado a prisão há poucos dias. Como havia poucas informações, fui até a casa dos parentes do falecido. Sônia me atendeu e expliquei que precisava saber um pouco mais sobre o morto e se havia algum indício que poderia levar ao assassino até então não identificado. O que eu posso dizer é que meu irmão era um homem muito bom e não merecia isso, afirmou ela. Concordei porque, afinal de contas, ninguém merece ser morto a tiros, sem a chance de se defender, mas continuei a conversa. Ele havia saído da prisão recentemente? Sim, mas era um homem muito bom. Assim que chegou em casa, começou a trabalhar. Apanhou uma enxada e tirou todo o mato do quintal. Depois saiu fazendo capinação pelo bairro. Ele oferecia seu trabalho e se as pessoas pagavam, ele capinava o mato. Mas para aqueles que não podiam pagar, ele fazia o serviço de graça. Deixou quase todo o bairro limpo e nunca roubou um tostão de ninguém. Mais uma vez concordei em que o homem era trabalhador, mas havia uma coisa que tinha que perguntar. Mas se era trabalhador, por que ele foi preso? Foi preso porque matou uma mulher, mas acho que não foi tão culpado, porque ele era muito bom. Ela é que não prestava. Como assim? Além de ser uma boa pessoa, meu irmão era ingênuo. Uma vez ele foi numa boate e a mulher se ofereceu para transar com ele. Ele achou que era namoro e aceitou. Depois ela queria receber. Mas ele não tinha dinheiro. Disse que não sabia que precisava pagar para fazer sexo. Mas como ela insistia em receber, ele disse que, assim que tivesse dinheiro, voltaria lá para pagar. A história foi ficando interessante e quis saber se ele havia pago. Como ele era muito bom, voltou lá, para pedir para ela esperar mais um pouco porque ainda não havia recebido dinheiro suficiente. E ela esperou? Esperou nada. Mandou uns homens darem uma surra nele e o atiram no meio da rua. Ele foi levado para um hospital e demorou um bom tempo para se recuperar. E depois? Ele voltou para casa e não perturbava ninguém. Como era? Muito bom, ajudava em tudo o que podia, mas a humilhação com aquela mulher ficou martelando na cabeça dele, até que um dia ele não aguentou mais e aconteceu a tragédia. Fiquei calado por alguns instantes. Na minha cabeça ainda havia dúvidas. Se ele era um bom homem, certamente poderia ter ocorrido um acidente, uma morte intencional. E veio a pergunta que não podia calar. E como ele a matou? Foi com faca. Ele deu 17 facadas nela. Não pude me conter. Mas ele era um homem muito bom? E ela completou chorando. Meu irmão era muito bom. Não sei por que alguém iria querer atirar nele.